Voltamos com Tomás Delara e Pedro Teles. Dados da revista Exame, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mostram que no mundo existem mais de 2.000 empresas B. No Brasil, são 122 nacionais e 160 internacionais com atuação no país. Nesse movimento, como é que é o engajamento dessas empresas? Vocês falaram que tem empresas grandes, empresas pequenas. Como é que funciona e qual é o equilíbrio hoje? Como é que vocês estão tratando essa adesão das novas empresas? A mudança ela é mais rápida para empresas menores, então a gente tem um grande número de empresas menores se certificando o tempo todo. É até engraçado porque é difícil falar sobre o número de empresas certificadas. Você citou 122, mas a gente está crescendo o tempo inteiro e já está até chegando a 140. Então esse número está sempre se atualizando, porque as empresas sempre alcançam a gente. Ao mesmo tempo a gente entende que a mudança dessas empresas grandes é um pouco mais complexa e mais demorada. Mas a gente tem cases muito grandes, como a Natura é uma empresa B, foi a primeira empresa B certificada de capital aberto, e o processo com a Natura foi bastante demorado, porque a gente realmente tem toda a comprovação, tem todos os mecanismos que precisam mudar por dentro da empresa, e a empresa tem que realmente comprar essa briga. Mas o esforço que o Sistema B tem é de engajar essas duas partes para que elas troquem entre elas também, para que esse movimento consiga se fortalecer através dessas conexões que são geradas. E complementando, né, hoje grandes grupos empresariais, como por exemplo a Unilever, que é uma das maiores empresas do mundo de bens de consumo, ela busca, na sua estratégia de expansão, comprar empresas Bs, que já nascem com esse DNA de impacto positivo. Então, é uma estratégia como foi no caso da Mãe Terra, que é uma empresa brasileira que trabalha com a democratização de alimentos orgânicos, advindos de produtores menores, locais, né? Então, a Unilever, para poder escalar esse modelo que já nasce com impacto positivo desde a sua estrutura, ela comprou a Mãe Terra e, no outro caso também, a Unilever tem uma outra empresa B que se chama Ben & Jerry's, né, que é um sorvete, que a gente sabe é uma marca ativista, que busca também atender causas LGBTQI, etc. Uma marca que já há muito tempo busca impacto positivo. E a gente também tem empresas pequenas que, por exemplo, aqui no Rio, a gente está hoje com 40 já, chegando a 30 e poucas empresas no Rio de Janeiro, e que são de diversas áreas, né? Tem desde empresas de consultoria sustentável, desde empresas que trabalham como Jussaí, que é uma marca, né, de açaí baseado em Jussaí orgânico. Então é um movimento que está se escalando muito e tem todos os diferentes setores representados. Agora, é uma forma também de comunicação entre essas empresas, né? Na verdade, quando a certificação ela ajuda a população, ao consumidor, ter uma leitura diferente dessas empresas e entender quais são as iniciativas que elas compartilham em comum. Que iniciativas são essas? Assim, vocês falaram um pouco, né, da questão de como é o trabalho, tem vários indicadores aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses indicadores e mais. Como é que essa troca acontece em nível América Latina e mundial entre essas empresas? A gente tem, o Sistema B costuma quebrar em tipos de impacto, né? Então a gente tem as 5 colunas que o questionário trata, assim, de 200 pontos possíveis que o questionário tem. Você precisa ter uma atuação de governança positiva com a sua comunidade, o lugar que você está inserido, com o meio ambiente, com seus trabalhadores e com seus clientes. Então, quando você entra, por exemplo, se você entrar em bcorporation.net, você consegue achar a atuação de cada uma das empresas nesses setores, quebrado em pontuação. Então, a ideia é realmente mostrar assim, que onde cada empresa está atuando e onde está cada uma dessas iniciativas. Também, né? E a certificação ela também tem uma importância muito grande, que é para confirmar ao consumidor que aquela empresa tem boas práticas sociais, ambientais, e que, de alguma forma, é um chamado para que o consumidor saiba do seu poder, né, que é o dinheiro, que é como se fosse um voto. Eu voto que com o meu dinheiro aquela empresa continue na sociedade porque ela desenvolve valor integral, social, ambiental e de produto ou um serviço. Então é muito importante a gente entender que, como consumidores, cidadãos, consumidores, que no fim somos, a gente tem esse poder enorme de mudar a nossa sociedade a partir da nossa compra mais consciente, né? Em relação a essas trocas entre empresas brasileiras, internacionais, enfim, como é que funciona isso dentro do Sistema B? De que forma o Sistema B proporciona, né, esse intercâmbio? A gente vai desde a relação mais local até o maior. Então, por exemplo, hoje aqui no Rio, todos os donos e donas de empresa B se reúnem uma vez por mês para conversar sobre essas possibilidades e se fortalecer. Isso tem a proximidade cidade, que a gente cuida aqui, mas isso vai crescendo de acordo com o nível de envolvimento. Então, por exemplo, esse ano a gente teve um encontro de líderes B em São Paulo.
Então foi um convite que foi feito a todos os empresários e empresárias B do país para que a gente ficasse 2 dias discutindo essas possibilidades, criando novas conexões e fortalecendo essa rede que é criada através do Sistema B. E isso tem, na verdade, vai para a cereja do bolo, que uma vez por ano tem o encontro da América Latina toda do Sistema B. Então é um lugar onde a gente reúne todas as peças desse movimento em cada um dos locais e bota elas para conversar num momento assim, de encontro, que também acaba sendo encontro de confraternização, mas de pensar o movimento, em como melhorar isso tudo. E o legal é que, como o movimento B está em mais de 60 países, a gente também tem um encontro na América do Norte, que vem todo o Canadá, Estados Unidos e muitas empresas da América Latina vão, e ainda também tem um encontro que acontece na Europa. Então, muitas pessoas da Ásia, inclusive, né, que tem empresas B na Ásia, tem empresas B na Oceania, também vêm e se encontram. E a ideia é trocar boas práticas para que cada vez mais as empresas sejam forças de transformação positiva, e a colaboração ela é muito presente nas empresas B, porque uma vez que tu consegue a certificação, tu sabe, puxa, aquela pessoa está de fato comprometida em usar o seu negócio para um impacto positivo. Então eu vou ajudar aquela empresa, mesmo que seja até um competidor, porque eu quero avançar esse mercado mais consciente no meu setor. Agora, sobre setores, quais são os setores mais atuantes que a gente consegue perceber que estão mais fortes ou tentando aderir a esse sistema? Eu acho que de muitas áreas, né, o setor de bens de consumo, né, as grandes empresas que estão, né, o B2C, né, direto com o consumidor, então elas querem ter uma comprovação de que essa marca de fato tem boas práticas sociais e ambientais. Acho que tem muitas consultorias, empresas, né, de diferentes áreas de produtos também, pequenas, médias e grandes. Eu acho que ao mesmo tempo está ficando cada vez mais difícil falar de um setor específico, porque realmente o impacto socioambiental está em todas as partes de fazer negócio. Então a gente tem um grupo de empresas que começam a pensar isso independente do lugar onde elas estão. Então a gente tem todos os setores, o questionário ele quebra por área de atuação das empresas, mas isso acontece da forma mais diversa. Assim, tem porque eu imagino que, por exemplo, o setor de óleo e gás esteja mais difícil aderir a uma realidade como essa. Exatamente, uma mineradora, um óleo e gás, uma empresa de energia que ainda não está pensando nas energias renováveis, ela tem praticamente impossível, a gente não tem nenhum caso, né, de uma empresa B. Agora, a gente tem vários casos de empresas que, por exemplo, de painel solar, como a Sanil, que é uma das empresas referências no mundo, né, desenvolvimento de painéis solares, é uma empresa B e ela então ajuda outras empresas a repensar o seu modelo de produção energética a partir de base, nesse caso, solar, né? É muito aquela ideia de não deixar ninguém para trás, né? De, na medida que você atinge uma marca, conseguir retornar e trazer as demais. E só para complementar, uma coisa legal é que o movimento B, ele é um movimento a favor de uma nova economia, ou seja, todas as empresas, inclusive de óleo e gás e mineradoras, estão muito convidadas a usar a autoavaliação de impacto socioambiental, que é gratuita e online, para ter ela como uma ferramenta de desenvolvimento para que essa empresa, nos próximos anos, possa fazer essa transição. Com certeza, as empresas que produzem a partir de carbono, né, e emitem carbono, elas têm que passar por uma profunda transformação. Como é feita essa transformação? A ferramenta ajuda a dar os próximos passos nisso, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.